Hoje vamos falar acerca da história de Jesus, que é uma história interessante, mas um tanto triste às vezes, em muitos sentidos. Aqui temos um pequeno mapa de onde Jesus passou a maior parte de sua vida. Ele esteve algum tempo no Egito, quando ele era pequeno, quando era bebê, mas a maioria das histórias acerca de Jesus se passa nesta área aqui, em cidades como Corazim, Canaã, Cafarnaum, Betsaida, todas estas, Nazaré. Esta é a área onde a maior parte dos seus ensinamentos aconteceu. E se descermos um pouco mais, até chegarmos a Belém, e também chegarmos a Jerusalém, este é um grande lago de águas salgadas, até o mar da Galileia. A história de Jesus é a história de alguém que era pastor, alguém que conduz o seu povo. Agora, no meu país, quando eu olho para um pastor, isso não faz muito sentido, porque um pastor no meu país não coloca suas ovelhas em primeiro lugar. De fato, eles têm cães para conduzir o rebanho, quando ele passa por uma porta ou um portão especial. Os cães correm e conduzem as ovelhas de um lado para o outro. Eles as pressionam para que elas se juntem e, de fato, as ovelhas ficam um tanto aterrorizadas durante todo esse processo. Assim que ver um pastor que conduz as suas ovelhas é algo estranho para nós. Mas essa é uma ilustração típica do Oriente Médio, onde os pastores agem de forma diferente. O pastor guia as ovelhas. Vocês percebem aqui que todas estas ovelhas estão olhando para o pastor. E isso é totalmente diferente do que acontece na maioria dos outros países. Isso é típico do Oriente Médio, onde você tem o pastor e o seu pequeno rebanho ao redor. E percebemos que todas as ovelhas estão olhando para ele. É muito bonito. Eu gosto muito disso. E este pastor tinha o rosto tão enrugado que eu tive que tirar uma fotografia dele. Aqui fizemos um pequeno vídeo de uma cena típica de pastor. Novamente, o rebanho está atrás e o pastor vai à frente. Elas confiam no seu pastor. Vamos ver o vídeo. Ele anda e as ovelhas andam. Não deixam que ele se distancie. Elas estão muito ligadas ao pastor. Esta é uma bela imagem. É assim que Jesus se descreve. Como um pastor, ele nos guia e nós o seguimos. A história de Jesus é a história mais impressionante que já aconteceu no universo. Infelizmente, em todos os lugares que visitamos no Oriente Médio, nós percebemos que esses lugares foram transformados em lugares sagrados. As pessoas creem que há alguma santidade nesses lugares. É bonito estar ali e é bom ver esses lugares, mas eles não são intrinsecamente sagrados. Você pode ter um encontro com Jesus no seu próprio quarto. E mesmo aqui. Claro que se você quiser ampliar os seus conhecimentos e ver como a vida era nessa área, aí é diferente. Mas ir para ali para receber uma bênção especial, isso é um engano. Portanto, esta aqui é aparentemente a caverna onde os pastores se encontraram naquela noite. E você pode ver que há aqui uma estrela no chão, e eles foram informados acerca do nascimento de Jesus. E nesta caverna, eles construíram uma igreja, com relevos ao redor e um pastorzinho neste lugar. Quando o anjo apareceu a ele para lhe dizer que Jesus havia nascido em Belém, é provável que os pastores se encontravam em um campo como este. Portanto, a época do ano não poderia ter sido 25 de dezembro, que, de fato, é uma data para o nascimento dos principais deuses pagãos, como Zeus, Osíris, Júpiter e outros. Como os pastores estavam no campo, isso significa que a época era uma época de clima ameno. Não era no meio do inverno, como seria o dia 25 de dezembro. Este aqui é o campo de Ruth, uma história linda, a história de Ruth, a Moabita, que é outra história da Bíblia que nos mostra que Deus não rejeita as nações. Apesar de Moabe ser uma nação apóstata,
Alguém de Moabe aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Eles não o conheciam como tal, porque Jesus ainda não havia nascido. Mas eles acreditaram que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e que podia também ser o seu Deus. Esta é a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. E há lugares maravilhosos ali. Alguém já foi até lá? Há lugares lindos e as pessoas de lá são maravilhosas. É como se nós fôssemos transportados de volta à Idade Média, em certo sentido. Este senhor aqui, um senhor de idade, me deixou muito impressionado. Vejam que há muitos rostos enrugados ali. E quando você caminha por estas ruas, é fascinante. Eu já visitei ali algumas vezes. É um tanto perigoso estar nesses lugares. Uma vez fomos apedrejados, mas conseguimos sobreviver. Em outra ocasião, éramos os únicos que podíamos viajar de um lado para o outro entre Israel e o Líbano. Experiências fascinantes. Os israelitas vêm, constroem um cerco, simplesmente constroem. E todo mundo que está de um lado tem que permanecer daquele lado, e todas as outras pessoas precisam ficar do outro lado. Aconteceu então que eles puseram uma barreira no meio da propriedade deste homem. E este era o nosso guia turístico. Era o único guia que tinha autorização para estar tanto de um lado quanto do outro. Porque éramos os únicos que podíamos passar de um lado para o outro. Todos os demais tinham que ficar de um lado ou do outro. Creio que foi uma providência divina. Penso que Deus estava conduzindo as coisas. E foi fantástico. Fomos a lugares onde ninguém mais podia ir porque estava tudo bloqueado. Tivemos tudo só para nós. Isso foi muito bom, porque há lugares em Belém onde não se pode nem transitar, porque há muitos turistas. E ali as pessoas precisam passar horas, muito tempo nas filas. Mas nós tivemos a igreja toda para nós, totalmente vazia. E os guias turísticos estavam desesperados por dinheiro. Então eles nos levaram a lugares onde normalmente as pessoas não vão. E foi muito bom. Assim que alguma coisa boa saiu de algo mal. Essas são cenas típicas do mercado local. Este é um açougue ou talho. Se você quiser comprar carne, este é o lugar onde você precisará ir. E há um zumbido enorme ao redor. Mas eu não acho que seja uma boa ideia comprar carne. Este homem tentou me vender o seu frango. Ele insistia para que eu lhe comprasse o frango. Assim que ele ficou atrás de nós, insistindo. E eu disse que não estava interessado, mas ele não me largava. Então, eu tive que pechinchar com ele, porque ele pechinchava comigo. Ele insistia e não me deixava e ficava correndo atrás de mim e insistia que eu comprasse o frango. E eu então disse, eu vou pechinchar com ele por esse frango. E ele foi baixando, 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 até que ele ficou muito chateado. E então eu negociei um pouco mais e finalmente ele disse, muito chateado, que eu levasse o frango de graça. Eu disse então, eu sou vegetariano. E ele ficou me olhando totalmente incrédulo. Ele não conseguia acreditar que isso era possível. Mas depois riu e nós nos tornamos então bons amigos. Esta é uma padaria típica e devo dizer que ao olhar o pão não parece muito quente, não é? Bem, de qualquer forma, pão é pão e se assa no forno. E ele parece bom. Mas as mulheres não podem entrar aqui, porque eles não permitem que as mulheres frequentem um ambiente inadequado onde se assa pão. Experimente dizer isso, Bazanca, lá atrás. Eu não creio que ela estaria muito de acordo. E, no entanto, esta é a famosa Igreja da Natividade, onde, segundo eles, Jesus nasceu. Nós nunca poderemos ter certeza que foram mesmo esses lugares. Alguns talvez estejam corretos. E talvez este seja mesmo o lugar onde Jesus nasceu. Pois, é claro, estes lugares foram escolhidos muito cedo na história, e este, em particular, pela mãe de Constantino. E foi ela que descobriu que este lugar é o lugar.
E por isso eles construíram aqui esta igreja, que era naturalmente uma igreja bizantina, o que significa que era ortodoxa, e por isso há uma tremenda desavença neste lugar, porque tanto os ortodoxos quanto os católicos reclamam este lugar para si. Essa desavença não foi resolvida até que surgiu o movimento ecumênico. E agora esta igreja é partilhada por ortodoxos e católicos romanos. Eles partilham até as suas missas. Agora, você pode chegar até este lugar, mas para entrar, você tem que passar por esta porta, que é bem baixa. Então você precisa se abaixar para mostrar um sinal de respeito e humildade. Por isso, você tem quase que rastejar através dela. E você pode perceber que a igreja está quase totalmente vazia. Quando eu estive ali, mas antes ela estava cheíssima. E o piso é, na verdade, um piso falso. O piso original está por baixo. E ele tem um mosaico original da época de Constantino. Esta é uma igreja muito antiga. E, com certeza, como local sagrado, ela está cheia de mitologias e histórias que provavelmente nunca aconteceram. Mas para mim era interessante, porque os raios do sol que entravam nesta igreja lhe davam um aspecto muito interessante. E ali por cima, deste lado, existem ali alguns buracos. Vocês podem ver. Que buracos seriam estes? Há uma lenda que diz que Maria apareceu na igreja um dia e que ela fez o sinal da cruz com seus dedos e foi até a pilastra e fez estes buracos. E aqui estão o que dizem ser os dedos de Maria quando ela fez esses buracos, os furos. E as pessoas dizem que se você colocar os seus dedos nesses buracos, você vai receber uma bênção especial. E quando eu olhei para esses buracos, eu percebi que as arestas estavam bastante gastas. Eu acho que fizeram um péssimo trabalho ali. Se realmente fossem sinais divinos, ali as marcas seriam muito nítidas. Esse é o tipo de histórias que atrai as pessoas, e as pessoas ficam assombradas, e vocês também ficariam surpresos, porque as pessoas formam filas só para colocar os dedos ali. E as pessoas realmente creem que receberão uma bênção especial de Maria se colocarem os dedos ali. Agora, com certeza, a igreja anteriormente havia sido mais baixa. Eu lhes falei a respeito do piso inferior, que estava coberto por tábuas e que era consideravelmente mais baixo do que o piso atual. Dessa forma, se você quer ir até o local original onde dizem que Jesus nasceu, você tem que descer esses degraus e chegar até o sepulcro. E foi aparentemente neste ponto em que ele esteve, ali, neste mesmo lugar. Portanto, ainda nos dias de hoje, se você colocar a mão ali, você pode receber uma absolvição da Igreja Católica Romana. Isso significa que todos os seus pecados serão perdoados. E, de fato, você pode ter os seus pecados perdoados com 90 dias de antecedência. Então, se você está planejando fazer uma grande festa, é bom então ir ali e colocar a mão, sabendo que agora, por 3 meses, você pode fazer o que quiser. Muita farra. Isso é interessante. E por isso, nenhuma pergunta lhe será feita e você não vai receber nenhum castigo do céu. Agora, nós estivemos ali numa ocasião em que não havia ninguém, o que era surpreendente. Portanto, quando nós chegamos ali, na verdade, ninguém deveria estar ali. E essas pessoas ficaram muito surpresas, porque elas estavam ocupadas com seus rituais normais, e parece que interrompemos este ritual. E eles não ficaram nada felizes. Mas eu estava com uma máquina fotográfica e tirei uma foto. E vocês deveriam ter visto as fisionomias dessas pessoas. Eu vou mostrar uma foto que tiramos agora mesmo. E esta é uma missa ortodoxa na parte mais baixa, na parte subterrânea desta igreja, onde normalmente nós não deveríamos estar. Aqui estavam, e estavam vestidos com capuz negro. Até parecem membros da Ku Klux Klan, como monges. Os monges são monges ortodoxos, fazendo a sua missa particular. E aqui vemos o que aconteceu, algo que os deixou bastante irritados. Ele está muito irritado conosco porque nós estamos tirando fotografias.
Agora, este outro homem ali, se ele nos pudesse matar com o olhar, nós já estaríamos mortos. Ele não parece nada amistoso. Bem, esse é o tipo de ritual que acontece. Eu não sei que tipo de missa, mas é interessante. Depois, quando os ortodoxos saem, entram os católicos romanos e fazem a sua cerimônia. Aqui está um grupo de peregrinos, já num contexto católico romano. Aqui está uma senhora, e havia 3 cruzes diante dela, e o seu rosto está coberto. E dizem que é um bom lugar para ir se você quiser ser purificado de qualquer pecado, seja qual pecado for. Fora da igreja, eles têm uma estátua de Jerônimo, traduzindo as Escrituras, e há um crânio lá embaixo. Isto parece um pouco de ocultismo, com certeza. A questão da morte e dos ciclos da vida e da morte. E quanto mais nós descemos, mais perto nós chegamos do porão da igreja, que é uma gruta. É ali que dizem que Maria realmente deu à luz. Mas você também pode notar esses arcos triplos, que são um símbolo do paganismo. E se este foi um lugar pagão, eu não posso dizer. Mas ali há também crânios que as pessoas dizem que são os crânios dos bebês que Herodes matou. Eu, particularmente, não creio que sejam. Mas isso é o que se diz. E é por isso que eu fotografei o que eu via. Em uma certa ocasião, uma bomba explodiu no lugar onde eu havia estado poucos minutos antes. Então, é um lugar muito perigoso. Vejam outra gruta. E nessa gruta também há um santuário dedicado a Maria. Porque dizem que neste lugar é onde Maria amamentou o seu bebê. E eu não sei explicar as diferenças, mas a gruta onde Maria deu à luz é uma, e o lugar onde José esperava por ela dar à luz é outro. Tudo isso é muito interessante. E quando você chega a este lugar, ele é chamado de Santuário do Leito. E você chega ali e há uma outra igreja, uma igreja construída numa caverna. Um símbolo pagão. E nas paredes nós percebemos estas manchas brancas que são certificadas por Roma, com o certificado do Papa, do papado, que é o leite que Maria esguichou contra as paredes. Sim, isto é muito grave. Quando ela estava amamentando a Jesus. Então, o guia que estava ali conosco, ele estava muito animado falando destes assuntos. E você pode receber uma unção especial com um certificado do Vaticano, dizendo que aquele de fato é o leite de Maria. Então, eu disse ao guia, você sabe, eu estive nas outras cavernas e há também manchas brancas similares nas outras paredes. Parecem que são depósitos de carbonato por causa da chuva. E ele me disse que sim. Nas outras cavernas, tudo bem, mas não nesta. Porque esta é a famosa Gruta do Leite. E se você continuar descendo, você chega até essas subcavernas. E ali você pode ver um ícone tríplice em cada uma delas. Isto é, de fato, uma lenda pagã. E quando Maria chega, ela toma o lugar de Ísis. Ísis era considerada a rainha da fertilidade. Afinal de contas, ela conseguiu dar à luz Horus, mesmo depois que seu marido morreu. Ela o reconstruiu. E aqui, se as pessoas tivessem problemas de fertilidade, elas podiam orar a Ísis, e isso resolveria os seus problemas de fertilidade. Se tivessem problemas para amamentar, então elas deveriam orar a Ísis, e logo depois o leite fluía. Isso é uma espécie de paganismo antigo, ressuscitado no cristianismo moderno nestes lugares. Jesus, é claro, sobreviveu ao massacre de Herodes. E a família desceu para o Egito. Portanto, a Bíblia nos diz que eles passaram algum tempo no Egito, tempo suficiente para o rapaz amadurecer, segundo o costume de Israel. Ele retornou do Egito e viveu em Nazaré. Isto é o que a Bíblia nos diz. Agora, se você for ao Egito, este é o lugar para o qual as pessoas pensam que a família santa veio.
E ali também eles têm algumas imagens. Novamente, a Igreja Ortodoxa tem aqui alguns lugares que ela considera sagrados. E aqui está a história de José descendo com sua família para o Egito. E uma das igrejas mais famosas por aqui é a Igreja do Patriarcado Cópita, um mosteiro, a Igreja da Virgem Maria em Adawa, no Egito. E é uma igreja muito famosa. Há poucos anos, e eu me esqueci exatamente quantos anos faz, no fim dos anos 90 por aí, Maria teria aparecido. Teria havido aparições da Virgem neste lugar. E o mundo muçulmano ficou louco com isso. Com certeza não poderia ser Maria, porque a Bíblia não permite isso. No entanto, essas aparições aconteceram no patriarcado. E aqui você pode ver algumas das imagens, alguns dos símbolos da igreja. E isso aconteceu exatamente no domingo de Ramos, quando estávamos ali. Por isso, o patriarca está aqui com estas folhas de palmeira. E aqui também nesta igreja está representada a história da família santa para o Egito, a sua fuga. E eles acreditam que eles desceram ao longo do rio Nilo e permaneceram neste lugar especificamente. E é fascinante que esta igreja tem também um livro de milagres. E a igreja mantém um registro do que aconteceu e, segundo ela, este livro, que é muito pesado, desceu flutuando no Nilo. E sendo este um lugar sagrado, as pessoas aqui são muito fervorosas e elas anelam por receber essas bênçãos. Este é o livro que veio flutuando no Nilo e estava aberto em uma página específica. É muito interessante. Este aqui é o livro. Vocês estão vendo? Vou aproximar. Há um pequeno letreiro que diz o que aconteceu. E em que página estava aberto? É um livro encadernado com metal, mas eles dizem que ele não afundou, que ele flutuou. Eles dizem que é como o machado de Eliseu. E então dizem que a Bíblia flutuante veio na sexta-feira, dia 12 de março de 1967. Após uma manhã de liturgia, as pessoas notaram que havia um objeto flutuando na água. Estavam perto das margens e notaram que era uma Bíblia que estava flutuando nas águas. E estava aberta em Isaías 19:25. Bendito seja o Egito, meu povo. Apesar de estar encharcada com a água e muito pesada, ela estava à tona. E isso foi considerado um milagre pelo povo. Foi considerado glória para Deus e uma bênção para eles. Agora, o fascinante é que o texto de Isaías 19:25, claro que não diz apenas isso, e é um texto que fala sobre o tempo do fim. Diz que haverá uma bênção para o Egito e para a Síria e para Jerusalém, o que significa que a mensagem de Deus terá chegado até mesmo às nações pagãs e que muitos vão aceitar a justiça de Cristo. De certo modo, é uma bonita profecia para o fim dos tempos. Mas eles se ativeram exclusivamente a esta parte para dizer que eles são um povo escolhido. E a mesma coisa que faz o Alcorão, também dizendo que os ismaelitas são os herdeiros verdadeiros e não Jacó. Este é o lugar onde veio parar a Bíblia flutuante. Agora, enquanto estamos no Egito, quero apenas mostrar-lhes um lugar que eu considerei fascinante. É um lugar que se chama a Cidade dos Escombros. É o lugar mais horrível que eu já vi em toda a minha vida. Enquanto se viaja pelas ruas do Cairo, a Grande Cairo tem cerca de 50 milhões de pessoas que vivem ali ao redor. É a cidade mais caótica da face da Terra. Não há nada parecido com ela. É o Armagedon que vai acontecer. Mas vocês podem imaginar os despojos, os escombros, a porcaria e o lixo que a cidade produz? Agora, em condições normais numa cidade, o que se faz com o lixo? Leva-se para fora da cidade. E se incinera, ou seja o que for. Mas vocês conseguem imaginar 50 milhões de pessoas vivendo num ambiente como este? E essas pessoas tomam os seus entulhos, o lixo, e o levam para a área pobre. E jogam o lixo nas ruas. E há pessoas pobres que buscam no lixo o seu sustento.
vivem no meio do lixo dentro da cidade. Há, de fato, uma cidade de lixo dentro da cidade. E se você tira fotografias, eles ficam muito aborrecidos. Por isso que as minhas fotos aqui não ficaram boas. Eles literalmente me matariam se me vissem tirar uma foto. Por isso tivemos que fazer assim, e é surpreendente que toda esta cidade, quando se cruza a cidade dos escombros, há um portal, e quando se passa este portal, de repente estamos num lugar completamente diferente. É espantoso. Esta aqui é quando se entra na cidade dos escombros, e esta é a forma como as pessoas vivem ali. Não dá nem para imaginar. O meu coração realmente ficou condoído. Que estão lugares cheios de lixo. Eles vivem aí. Este é o seu lar. E eles vivem no meio do lixo. Sua casa é de lixo. Aqui dá para ver os caminhões de lixo entrando, há centenas. Há um engarrafamento inacreditável. É tudo lixo e o cheiro é insuportável. Nós atravessamos toda a cidade, mas eu não toquei em nada. E ainda assim, eu tive uma inflamação na gengiva. E todo o resto da nossa equipe teve diarreia. Só de passar por este lugar, que é um lugar incrível. Os germes que existem ali são assassinos. As pessoas precisam ter um sistema imunológico de primeira qualidade. Aqui dá para ver os engarrafamentos, bem como o lixo e a porcaria por toda parte. As imagens não são muito boas. Estão um pouco tremidas porque eu tinha que tirá-las de forma discreta. Aqui está um burro levando uma carga de lixo para despejar na cidade. E aqui há alguém tomando chá no meio do lixo, como se pode ver. E aqui está um lixo que foi selecionado. Provavelmente ele vale alguma coisa. As crianças caminham no meio do lixo. Vocês podem acreditar, é algo horrível. Eu queria tirar essas crianças daí, colocando-as num ambiente limpo. É chocante. As lojas, aqui está o lixo e aqui está a loja. E quando se passa por este portal, de repente você chega a um mundo diferente. Simplesmente, assim, é maravilhosamente limpo. E aí está uma pequena igreja ortodoxa, esculpida na rocha, e tudo ao redor é feito de rocha sólida. Esta pequena igreja ortodoxa é inacreditável. É a igreja do Santo Bola. Você percebe que é um lugar absolutamente espantoso. Aqui há um anfiteatro e um jovem ortodoxo, polaco ou polonês. Ele passou a vida toda aqui esculpindo este anfiteatro. Um jovem veio e esculpiu toda esta pequena cidade. E aqui está o anfiteatro que ele esculpiu, provavelmente com a ajuda do ambiente. E este é o homem. Ele fez todo o trabalho que você viu. É incrível. Todas as paredes desta cidade foram esculpidas com a história de Jesus. No meio do mundo muçulmano, você passa por uma cidade de escombros e lixo e, de repente, você chega a este lugar limpo e bonito, com esta pequena capela. E a história de Jesus está escrita nas paredes. Jesus e os pastores por aqui. O momento do seu nascimento é retratado ali. A história do nascimento toda esculpida em rocha sólida. Eu sou o bom pastor escrito em rocha sólida. As histórias da Bíblia, a caminhada sobre as águas, a mulher do poço, por exemplo. E estas são esculturas enormes. Apenas para lhe dar uma ideia, esta é uma encarpa de rocha. Uma parede de rocha com esculturas lavradas nela. Cada grande pedra foi transformada em uma obra de arte. Jesus, esta é a história de Lázaro, sua saída do túmulo. Esta é a história de Jesus, sua saída do próprio túmulo. E você percebe como são grandes. Esta é uma fachada enorme, onde ele também trabalhou. E trabalhou em toda esta área. E virou uma história linda de Jesus. Vamos nos aproximar um pouco mais. Enquanto ele estava nos abençoando, então ele subiu ao céu e a imagem seguinte, percebemos o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande glória. Um homem transformou esta área num espaço de esperança. Fiquei muito impressionado e é isso mesmo que o mundo é.
Você passa por este mundo que é representado pela cidade de escombros, e enquanto você passa pelos escombros, a única esperança que você pode ter é chegar do outro lado, e a única esperança para chegar ao outro lado é a história de Jesus. Vou ver o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, e então não haverá mais cidades de escombros. A história de Jesus é provavelmente a história mais angustiante que já foi contada. Sei que muitos filmes já foram feitos, e mesmo este último filme que foi feito não pode sequer delinear aquilo que Jesus passou. Quando eu voltei a Jerusalém, Jerusalém é hoje uma cidade totalmente diferente. É uma cidade de peregrinações. Milhares de pessoas peregrinam até ali. Aqui está um grupo de freiras fazendo uma peregrinação atrás da cruz, e as pessoas estão cheias de uma espécie de euforia. Elas experimentam a euforia de estar nesses lugares. Mas se o lugar toma o lugar de Jesus, isso é um problema. Este é o Muro das Lamentações, e lá está a famosa mesquita na rocha, ao fundo. Este é o Muro das Lamentações, e não faz parte do templo original, senão que é parte do corte exterior do templo. Ao subir as escadas, pode-se ir a esta área hoje. Ninguém está autorizado a entrar ali. Esta é uma réplica do templo como ele seria, uma coluna enorme que faria parte do templo, e ela nos dá uma ideia do tamanho original do templo. Ela nunca foi utilizada porque havia uma rachadura nela. E esta é provavelmente uma réplica do menorá no tamanho normal. Esta aqui fizeram no caso de restaurarem o templo. Então, os judeus estão aqui no Muro das Lamentações, e você pode notar que estas cartas presas aqui no muro, esses papéis, as pessoas têm que vir, e elas vêm e escrevem pequenas cartas com os seus sonhos, e em seguida os depositam ali. Aqui temos um vídeo curto. Sabem, quando eu olhei para todas estas coisas, para estes judeus sinceros, em pé, na frente do Muro das Lamentações, mostrando reverência para com o muro, eu me perguntei a mim mesmo, se eles apenas conhecem a rocha, sem compreender a rocha da salvação, se eles simplesmente pudessem compreender que não há salvação em tijolos e que a única salvação está no que esta parede representa. As pessoas têm a tendência de fazer com que lugares comuns sejam considerados santos. Isso é muito triste. E, no entanto, passam por alto a pessoa que esses lugares representam. Debaixo do muro há um túnel e uma passagem chamada secreta. E quando se passa por aqui, chega-se à parte de trás deste lugar, e você pode ver onde os judeus ortodoxos, os rabis, os rabinos, se reúnem. No passado, as pessoas simplesmente os ignorariam, mas os tempos mudaram. Fiquei surpreso. No passado, se você viesse aqui como pagão, eles o detestariam e fariam cara feia. O que faz uma pessoa tão impura num lugar tão santo? Mas eu fiquei surpreso quando estive aqui neste momento, faz 4 meses. A maioria destes rabis ou rabinos veio e me pediu dinheiro, algo que nunca teriam feito há uns 2 ou 3 anos. A situação está ficando ruim neste lado, para que eles façam uma coisa dessa. Mas este é o lugar mais santo, onde se encontram restos do muro antigo. Aqui está um rabi ou rabino ortodoxo fazendo o seu ritual. Repare que ele tem os 10 mandamentos em sua testa. A lei, a Torá, e ele tem também nas suas mãos. Porque a Bíblia diz que você deve atá-los na sua testa e nas suas mãos. Vocês acham que Deus realmente tinha isto em mente? Que você fizesse uma réplica e colocasse na testa e nas mãos? Ou você acha que Deus tinha em mente que nós deveríamos pensar e agir conforme suas leis? Isso faz sentido? Penso que faz mais sentido.
Aqui está uma pedra típica do lugar antigo do templo. Esta é uma pedra do tempo de Herodes, e esta pedra tem esses orifícios, e eles indicam que ela é uma pedra do templo original. Quando eles voltaram a utilizar as pedras do templo, eles as utilizaram e todos os tipos de estrutura foram construídas com elas. Este é o sepulcro de Davi. E da mesma forma como nos lugares católicos, só que aqui quem visita mais são os judeus. Este é o lugar onde Jesus foi batizado, e é aqui, na verdade, que a história começa. A história diz que quando Jesus foi batizado, a voz de Deus foi ouvida, dizendo: "Este é o Filho amado em quem me comprazo." E a partir daí, a Bíblia nos diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E Mateus capítulo 4, versículo 2 diz: "E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães", disse Satanás. É uma declaração interessante. Se tu és o Filho de Deus, primeiramente há uma pergunta com dúvida sobre a autenticidade de Deus, e da palavra de Deus, e do Filho de Deus e sua veracidade. E então ele o desafia a ordenar que as pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Claro que é necessário uma boa versão, uma versão fiel como a King James em inglês para ler, senão não vai ser a mesma coisa. Mas isso é outra história. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, pensemos nas tentações e pensemos que não foram tentações tão grandes assim. Mas de fato foram, porque nessas tentações Jesus foi tentado em todas as condições peculiares ao ser humano. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi comer da árvore do bem e do mal. Em outras palavras, o apetite. Era bom comer, mas foi um de seus problemas. E nele Jesus triunfou depois de jejuar 40 dias e 40 noites, onde Adão e Eva falharam, apesar de todo o esplendor e luxo que tinham, conquistando o apetite e conquistando a dúvida. Se tu és o Filho de Deus, Deus realmente disse isto. Portanto, aqui Jesus vence o pecado da dúvida. E ele venceu o pecado do apetite humano. E também a paixão. Tudo de uma vez só. E a tentação deve ter sido muito pior do que a tentação de Adão e Eva. Este é o lugar mais alto do muro antigo. Não temos, de fato, o templo que deveria estar mais ou menos aqui. Portanto, originalmente, o diabo deve tê-lo trazido a algum lugar por aqui, onde está o muro, e ele o convidou para que ele se jogasse daqui abaixo. Vamos a este lugar aqui para termos uma noção da altura. E a segunda tentação é: se tu és o Filho de Deus, novamente a mesma declaração, pergunta duvidosa, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e estenderei a minha mão para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Esta é a segunda grande tentação do homem. E é uma realidade triste. Se escutamos as conferências anteriores, vamos compreender que este é o pecado que a maior parte da humanidade está cometendo. O pecado da presunção. Imaginem duas pessoas que estão tentando resolver uma crise que acontece do outro lado da estrada. E uma dessas pessoas atravessa e diz: eu sou filho de Deus e Deus vai me proteger. Atravessa para o outro lado da estrada. Mas outro vem e diz: Deus existe e há uma crise do outro lado. Ajuda-me a cruzar esta estrada. E ele corre para o outro lado da estrada. Os dois, pelos padrões externos, são absolutamente idênticos. Mas a diferença é que um age com presunção e o outro age com fé. Percebem como as duas coisas estão de fato muito próximas? Na cristandade moderna, no cristianismo moderno,
A maioria das religiões está praticando a religião da presunção, a religião baseada na força, mas a fé é algo diferente. E Jesus poderia ter se atirado dali abaixo, porque isso é o que diz a Bíblia, mas está escrito: não se deve ser atrevido ou presunçoso. Na terceira tentação, o diabo transportou até um monte muito alto e lhe mostrou os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora, as pessoas dizem que certamente Jesus sabia que ele era Deus e queria ganhar essas coisas. Então, como é que Jesus poderia fazer isso? Mas isso não foi apenas uma pergunta simples que estamos vendo aqui, mas Satanás tinha Jesus completamente só e disse: vou te dar tudo, sem você ter que morrer, se pura e simplesmente você se ajoelhar. É claro que o pecado que tinha que ser vencido aqui é o pecado do amor ao mundo. Creio que a maioria das pessoas vai se perder por causa desta tentação em particular. Vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao teu Deus adorarás e a ele servirás. O amor ao mundo não vai nos levar a lugar algum. Portanto, nessas três tentações, Jesus basicamente vence, por parte do homem, a maior parte das tentações que nós temos que encarar, de uma forma ou de outra. E em seguida, evidentemente, ele segue para o Mar da Galileia. E no caminho ali existe esta vila pitoresca e ela é chamada Mahalula. E esta é a única vila que se encontra no mundo inteiro onde se fala a língua aramaica. Ora, este é o idioma que Jesus falava e é muito bonito ir ali. É um lugar limpo e agradável, ortodoxo, em sua maior parte ortodoxo ou muçulmano. E eles falam aramaico. E as poucas crianças que moram ali também falam aramaico. Elas são muito rigorosas com o aramaico e soa muito bem. É agradável escutar. Ali estão alguns ortodoxos realizando um ritual neste lugar e nós lhes perguntamos se eles podiam orar o Pai Nosso para que pudéssemos ouvir como era a língua de Jesus. E eu vou partilhar isso com vocês. أبو ناحتي بشمو يجكتاش شماخ يثالي مالكاخ جثك الإيروتشاخ يخ بشمو تشيب على رعا أبيح لحماح أخو اليوماح وفر ليحتي يوثح يخ من غفر لتمخت عمينح ولو فاشتخل الناح بشاري بيوثح بيس حصل الناح مشيدا. E este foi o Pai Nosso em aramaico. O Mar da Galileia, um lugar maravilhoso. Este é supostamente um dos lugares, porque não é o único, um dos lugares onde as bodas de Caná podem ter ocorrido. E vejam aqueles jarros ali. É como se você estivesse vendo os jarros originais. Como este. Este era o jarro de pedra áspera, onde primeiramente eles esvaziavam os líquidos e logo os guardavam nos jarros de barro. Esta é a cidade de Jesus. Este é o lugar onde realmente Jesus realizou a maior parte da sua obra e onde fez a maior parte das suas pregações. A cidade de Cafarnaum. E eu vou levá-los até lá na próxima parte.